Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 35 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com o áudio. E deixo aqui registrado que esse canal é dirigido por você, com os temas feitos em cima dos pedidos mandados pelos inscritos desse canal. E sendo assim, o tema do estudo de hoje é fruto de muitos e-mails que eu recebo solicitando para que sempre que aparecesse um plugin de qualidade, e que ele fosse free, que as empresas assim disponibilizassem ele de forma gratuita, eu fizesse um estudo do mesmo. E como esse canal pertence a você, no estudo de hoje iremos conhecer o equalizador TDR VOS SlickEQ, um equalizador para uso dentro da mixagem e da masterização, com a intenção de trazer a melhor sonoridade possível para aquele áudio que você estaria editando. E apesar do SlickEQ ser grátis, esse equalizador tem um grande potencial e flexibilidade para a edição do áudio, superando até a muitos VST, muitos plugins que estão por aí pagos. E em suas qualidades eu posso destacar o seu processamento em 64 bits, que praticamente elimina todos os problemas típicos das implementações do EQ digital, como a distorção de frequência, distorção de quantização e o aliase. O EQ SlickEQ é um equalizador paramétrico que oferece acesso rápido e intuitivo a 4 modos de equalização distintos, cada um representando um conjunto de curva e comportamento de um EQ pré-definido, cada qual fornecendo o seu próprio feeling musical de acordo com o estilo musical de cada país, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e a União Soviética, permitindo assim que você possa dar o feeling musical de cada país citado. E uma coisa que me surpreendeu nessa ferramenta, e por ela ser grátis, é que ela tem a função distinta, que é a opção de ganho automático, que compensa automaticamente as mudanças de volume percebido, como realmente a audição humana percebe o som durante a operação de equalização. Ela não dá ali para o RMS, dá sim como você percebe, como as pessoas percebem o aumento e atenuação do ganho de volume. Outra coisa é que esse equalizador trabalha em operações normais como arquivo mono e estéreo, mas tendo ainda a opção de editar em mid-side, que é um processo salvador, para ali naquele momento da sua masterização, que você está ali com a mix problemática, ele te dá essa opção de você conseguir salvar uma masterização que você não tenha mais a mix. O EQ Slick oferece uma não linearidade de equalização comutável e um estágio de saída de 4 modelos diferentes de saturação. Veja quanta coisa traz esse equalizador, e é grátis. E com essas opções você tem a possibilidade de ter texturas sutis e uma sonoridade interessante, em vez daquelas distorções óbvias que a gente vê por aí nos saturadores. Ou seja, você pode escolher entre 4 tipos de processamento de saturação e vai usar a que a sua edição mais pede, que mais cabe ali dentro daquela composição que você está trabalhando. E existem muitas outras qualidades que nós vamos ver no decorrer desse estudo. Agora que nós já tivemos assim uma primeira apresentação da ferramenta, e antes de iniciar o estudo, eu peço a você que deixe o seu like, caso você ache que eu mereça, ou se esse estudo lhe foi útil, pois essa será a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E agradeço a você pela compreensão e paciência pela minha deficiência na fala. A toda a família do áudio, meu muito obrigado pelo apoio. E se você é novo aqui nesse canal, venha, se junte a nós, faça parte dessa família e descubra as maravilhas do mundo da produção musical. E neste ponto eu devo relembrar que para mostrar a ferramenta, para que vocês possam conhecer a ferramenta, eu vou usar uma DAW que não importa o nome dessa DAW que eu estou usando aqui agora. Porque todos os processos e procedimentos que eu vou usar nessa ferramenta têm a mesma eficácia, seja a DAW de sua preferência, Pro Tools, Nuendo, Cubase, Studio e etc. Assim sendo, já estou aqui com esse projeto aberto, vou inserir inicialmente aqui na bateria o nosso plugin, que ele já está aqui, vou trazer ele aqui para o meio. Então aqui está a apresentação dele, e como é costume já da metodologia desse canal, começaremos nosso estudo fazendo aquele tour pela ferramenta. Eu vou começar pelos 4 modos de equalização distintos, cada um representando, como eu disse anteriormente, um conjunto de curva e comportamento de um EQ pré-definido, e cada qual oferecendo, logicamente, seu próprio feeling musical, de acordo com o estilo de edição musical de cada país, como eu disse, Estados Unidos, como está aqui, América, Inglaterra, Alemanha e União Soviética. Vou começar
com o estilo americano, que é mais o nosso aqui, que a gente copia mais aqui no Brasil. E para uma melhor compreensão didática, eu vou usar um desenho e vou demonstrar a curva de cada procedimento desse, do americano, inglês e por aí, né? Então eu vou passar agora para o page. Vou dar um ponto parado aqui, vamos lá. O estilo americano, eles trabalham com curvas, né? Quando é na parte do sino, assim, ó, ele vem bem suave. Quando você faz esse incremento do som, tanto para cima como para baixo. E do lado prateleira, ele vai também assim, de uma forma bem suave. Essa é o jeito americano de fazer a sua equalização. Eu vou selecionar aqui e apagar e vamos para o segundo. Já na parte do inglês, o que eles fazem? A curva ela tem mais um sentido mais íngreme, mas também de uma forma bem suave. Vai subindo assim, suavemente, mas de mais íngreme, né? Vai subindo mais aqui, ó, essa parte, ó, isso aqui. Que aqui é o americano, aqui é mais o inglês. Ele sobe mais um pouquinho. Vou de novo aqui selecionar e apagar. E vamos passar agora para o alemão. O alemão é o seguinte, ele faz a curva, mas é mais fechada aqui em cima. O que? Ó, é bem mais fechadinha as curvas. A subida também é bem assim, ó, fechada. São curvas fechadas, né, aqui. Principalmente aqui no que são curvas bem fechadas. Muito bom para você usar esse tipo de método numa masterização que é mais cirúrgica ou numa coisa mais cirúrgica que você está fazendo ali dentro de um áudio, né? Dentro de uma ferramenta, dentro de um instrumento. Então ele é bem mais cirúrgico, ele é mais aconselhável para essas coisas mais cirúrgicas que você precisa de um que mais fechado, né? Aquele que bem mais fechadinho. Vou selecionar e apagar já da União Soviética. Como é que é feito? A curva, conforme ela vai aumentando, ela vai ficando mais suave. Então você vai acentuando ela vai ficando sempre assim, ó. Tá mal desenhado, mas é isso. Ela vai aumentando, vai ficando cada vez mais suave, mais aberta, por assim dizer, conforme você ou acentua ou você atenua. E da mesma forma é aqui, ó. Ela vai cada vez mais subindo. Então ela começa aqui, depois você vai se tu atenuar mais, ela vai ficando cada vez assim mais suave a curva, ó. É uma forma mais suave nas curvas, ela fica mais aberta, isso que eu quero dizer. Essas curvas, né, aqui no caso do que. Então essas curvas, ela é mais aberta. Bom, já entendemos como trabalha então o propósito de cada curvatura pré-determinada aqui nessa edição. Vamos voltar então para a nossa DAW. Então eu dei um destaque nessas 4 configurações aqui, que era a parte mais chata. E vocês já entenderam que tem a ver somente com a curvatura de cada país, né? Americano, inglês e assim por diante. Então agora vamos fazer aquele tour realmente pela ferramenta e não vou voltar mais a essa parte aqui. Aqui em primeiro plano vem a parte de você colocar aqui algum preset, que já vem com alguns para masterização e etc. Aqui você pode salvar. E aqui aquelas coisas comuns a todos os plugins. Embaixo a mesma coisa, volta a ter aqui os mesmos presets. Eu posso botar esse aqui, voltar. Para ir voltar, preset como aqui em cima, a mesma coisa. Aqui é para fazer uma configuração entre A e B. A seguir nós temos a forma de trabalho que pode ser full, ou seja, com todo o poder da ferramenta, ou ela aqui no modo econômico. Então ela vai tentar processar de uma forma mais econômica, por assim dizer, né? Usando menos processamento possível. Eu aconselho sempre deixar em full. Aqui você vai usar de acordo com o material que esteja ali editando. Se for em estéreo, tu vai deixar em estéreo. Se for mono, você vai passar para mono. E aqui tem a ver com mid-side, né? Onde você pode fazer do lado esquerdo, do lado direito, ou da parte central do MIDI e dos lados. Nada mais do que isso. Você pode fazer veja como ele é bem versátil. Você pode dividir, fazer de um canal esquerdo e direito, fazer pelo MIDI side. Ele é bem versátil nessa parte. Aqui é o bypass, né? Caso você queira comparar com a equalização e sem, você chega aqui e aperta. Aqui é para você tem alguma dúvida, ele vai te dizendo para que serve o botão, olha lá, ele vai explicando, só que é em inglês. Aqui são as configurações do produto. Geralmente você não vai mexer muito nessa parte, né, que é de placa. Você tem a placa, quer que usa a placa do software, ou se você, por exemplo, tem uma placa que usa, né, o sistema OpenGL, você então é experimental, você usa aqui para fazer o update. Aqui o slide é o modo de como os botões vão funcionar, se é baseado na sua velocidade, ou se é linear, você joga ele vai 100%. Tem a ver com os botões, nada sério, mas a ver com isso aí, aquele slide, essa configuração, você praticamente não vai mexer aqui. E aqui é falando sobre o produto, né, a versão e outras coisas aqui nesse i.
Então vamos realmente para a parte funcional que nos interessa, que é aqui embaixo. E nossa primeira configuração, nós temos aqui esse filtro, que é o quê? Ele corta tudo abaixo daquele ponto que você determinar. Ali aqui está desligado em off, eu vou subindo, ou seja, quando eu chego aqui, que normalmente, né, nas músicas a gente tira tudo abaixo de 30 Hz, que são somente harmônicos, são somente sobras de graves que estão ali, que acaba por sujar toda a mix, e a audição humana acaba não captando essas frequências, então elas ficam ali sujando a mix e não é aproveitada para a audição dentro do contexto musical. Então geralmente, né, se corta aqui em 30, abaixo disso a gente não usa, a gente simplesmente descarta essas frequências abaixo de 30 e esse filtro faz isso. Você pode fazer ou não. A seguir, nós temos aqui, como eu disse, 3 bandas. Ele trabalha com as partes graves, as médias e as agudas, por assim dizer, basicamente. Temos aqui a forma, se você quer prateleira, né, subindo, ou se você quer sino, ela fazendo aquele subindo assim, tipo um monte. Então, vamos começar aqui depois das nossas configurações, aqui basicamente só isso, não tem mais nada. Essa parte aqui nós vamos configurando conforme a necessidade de edição, que nós vamos ver isso aqui na prática logo a seguir. Vou aqui falar dessa última etapa aqui para a gente ir para a parte prática, para que não fique longo o estudo e muito do nosso inscrito não venha a reclamar. E aqui você tem um botão que eu já ia me esquecendo, que é da saturação. Quando você seleciona aqui, vê que mexe aqui, né? Eu tirei, pronto, ó. Então eu vou simplesmente selecionar e ele agora está usando estágios de saturação, ao qual nós vamos definir qual que nós queremos. O linear, que é tão limpo quanto possível, né? Bem linear mesmo, ele é bem puro, ele é limpo. Podemos usar esse segundo que é o slick, que é a saturação, que tem um caráter assim mais aberto. Ele gera geralmente harmônicos na ordem par e ímpar, mas ele nos médio, preocupando mais com o lado médio das frequências aqui, ó. Quando mexer aqui, no caso de violões, aquela parte que fica mais aqui, a parte dos médios. Temos o mellow, que é bem sutil. Ele gera um harmônico assim ímpar de nível muito baixo na terceira dominante, também no caso aqui dos médios. E temos, por último, o deep. Ele dá uma maior profundidade. Resumindo, dá uma maior saturação. É isso. Você não se preocupa muito com isso? Ah, esqueci que tem o último, que é o funk. Ele usa um comportamento mais de saturação através de transformador de entrada, incluindo aquela tal da histerese magnética, né? Então, através desse processamento, que a gente não tem que se ligar muito nessas coisas técnicas, ele causa isso. É mais como um lado de transformador. Eu aconselho a você não se preocupar muito com essa parte. Você tenta simplesmente ver o seu ouvido, que será o seu técnico, que vai te dizer o que é bom para você aqui. Normalmente o linear o mais puro possível você vai usar, mas você vai testando as duas formas, tanto essa forma americana aqui, inglesa, alemã e soviética, como essa parte aqui. Você vem testando e vê o que cabe melhor na sonoridade daquele seu áudio. O ouvido vai ser o seu melhor guia. Aqui você pode calibrar esse ganho de distorção aumentando o seu valor em decibel. Você pode chegar aqui e ir subindo ou ir abaixando. Normalmente ele já vem em 6, que é uma qualidade que é o básico, né, na mixagem. Então ele vem em 6 mesmo, 6 dBs. Aí você pode aumentar ou diminuir. E a saída de ganho é o normal, que nós sabemos que se perder, num procedimento que se perder, por exemplo, volume, você vai chegar aqui e aumentar. Simplesmente vai aumentar. Ou diminuir caso aumente demais, você acentuou demais uma área de frequência, vai ficar muito, e com isso, com esse procedimento de você aumentar aquela área de frequência, aumentou demais o volume final, você vem e diminui. Mas disso você não precisa se preocupar, porque como eu falei, ele fica aqui em automático. Você sempre deixa aqui em automático, ele vai te dar a percepção como o ouvido humano realmente percebe a coisa, ele vai corrigir toda essa atenuação o acentuamento da coisa ali, das frequências, de uma forma automática. Então deixa aqui que você não vai se preocupar nunca com essa saída de ganho aqui. Dito isso, vamos ver então agora a coisa na prática. Então já estou aqui com ele aqui na bateria, vou solar a bateria, vamos ouvir primeiro 100, o aqui vai passar. Não houve mudança alguma porque eu não mexi em nada. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um aumento aqui nesse grave. Vendo? Podia diminuir, ó.
passar para os médios, que é onde fica ali caixa, e vamos nós. Posso determinar mais a caixa ou a caixa esteira, como vocês podem ver, ó. Com mais a caixa, mas eu quero com a esteira. Vou voltar. Muito bem. Vamos agora para a parte final, que é os pratos. E veja que esses dois eu poderia, por exemplo, dar um aumento em cima mais do bumbo. Eu vou aqui, você pode tirar, por exemplo, aqui, ó, as outras e vai ficar só essa frequência, uma coisa que eu esqueci de dizer, você trabalhar em cima dela só, ó. Tá mais o bumbo, ó. A mesma coisa nesse lado aqui, eu poderia tirar essas duas bandas de frequência e trabalhar só em cima aqui das agudas, olha só. E você vai usar, se é prateleira ou se é sino, conforme for a edição. Aqui eu estou fazendo a edição de uma bateria por completo, é lógico que eu vou usar, aumentar o grave todo para cá, fazer aquele aumento aqui no meio, com sino, e terminando com prateleira, fazendo aquela curva praticamente sorriso. Então vamos nós ver como ficou com e sem. Com. Vou ver agora, finalmente, como fica melhor aqui. Melhor assim, vamos escutar no contexto geral. Então aqui está o nosso SlickEQ. Eu espero que esse estudo lhe foi útil. Você vai trabalhar com ele nos elementos individuais dentro da mix, como também numa mixagem. Eu não vou prolongar aqui isso. Não vou prolongar o estudo, demonstrando em várias etapas, que não há necessidade. Nós já temos vários estudos aqui no canal sobre equalização. Você vai usar a ferramenta de melhor maneira dentro do que o projeto pede. Então agradeço a sua presença aqui, meu irmão e minha irmã do áudio. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado de coração pelo apoio que eu tenho recebido, pelas mensagens que eu tenho recebido. A cada um de vocês, meu muito obrigado. E lhe espero aqui para o próximo módulo, querendo Deus.